No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, começa agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, aqui na SCC SBT, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência em todo o estado de Santa Catarina. Estamos também em tempo real pela internet. E nesse momento tão difícil, não poderíamos deixar de falar da tragédia que assola o nosso querido Rio Grande do Sul. Deixamos aqui nossa solidariedade, nossos sentimentos às famílias atingidas. E você pode ajudar com qualquer quantia. O QR Code oficial do governo do estado do Rio Grande do Sul está aqui na tela. Basta posicionar o celular. Vamos então aos destaques do programa de hoje. Vulvovaginite é a condição médica cuja ocorre uma inflamação na vulva e na vagina da mulher. Entenda mais com o médico ginecologista Dr. Gastão Schwartz. Quando é indicado o implante de silicone mamário? Quem responde é o médico cirurgião plástico Dr. Rodrigo Vieira. Língua presa. Uma situação em que o freio da língua é mais curto e apertado que o normal, dificultando o movimento da língua. Quem explica é a odontopediatra doutora Nicole Brenni. Trombose venosa, você já ouviu falar? É a formação de um coágulo sanguíneo dentro das nossas veias. Uma condição perigosa e que merece atenção. É o que vamos saber com a cirurgiã vascular doutora Mariana Silva. Uma tecnologia sem cortes para tratar a flacidez de diversas áreas do corpo, promovendo a renovação da pele. É a Lipo HD. Quem apresenta a técnica é o cirurgião plástico Dr. Ademir Pelizari Júnior. Uma doença que pode causar riscos à saúde, como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. É a obesidade, que pode ser tratada com a cirurgia bariátrica. Saiba mais com o médico cirurgião Dr. Diogo Kfouri. Aprenda como o jejum intermitente pode ativar o metabolismo e facilitar o processo de emagrecimento com a nutróloga doutora Jamie Benfica. Como fica a vida sexual após um tumor nas mamas? Entenda mais com a médica mastologista doutora Mila Miranda. Veja agora no Você Melhor SC. Um problema que afeta muitas das mulheres são as vulvovaginites. Por terem várias origens, desde causas infecciosas a hormonais, não há nenhuma definição boa para essas condições. Ainda assim, o mais importante é um diagnóstico adequado de um especialista. É o que explica o médico ginecologista Dr. Gastão Schwartz. Olá, Gui. Olá para você que me acompanha por aqui. Hoje eu venho aqui para chamar a atenção sobre um assunto importante, é a vulvovaginite. Você já ouviu falar? As vulvovaginites são inflamações ou infecções da vulva e da vagina, e que afetam muitas mulheres ao longo da sua vida. Por terem várias origens, desde causas infecciosas a hormonais, não há nenhuma boa definição de causa para essas condições. Ainda assim, o mais importante é um diagnóstico adequado, de modo que se trate o problema de maneira mais certeira. As células da vagina são ricas em glicogênio, que é uma fonte de energia do corpo. E esse glicogênio está associado ao desenvolvimento da flora vaginal saudável, que no caso dos humanos é composta sobretudo por lactobacilos. As vulvovaginites traduzem habitualmente desequilíbrios desta flora vaginal, e por apresentar-se como uma inflamação, infecção ou ainda das duas combinadas. Entre as causas pode também estar uma alteração hormonal, muitas vezes associadas à menopausa, ao período de amamentação ou alguma medicação usada no tratamento, por exemplo, no câncer de mama. Irritações provocadas por contato com objetos ou substâncias, podendo ainda ter uma origem numa grande variedade de micro-organismos. Os sintomas das vulvovaginites incluem corrimento, que podem ter várias cores, tendo por vezes um cheiro intenso, prurido, ardor vulvar, ardência ao urinar, dor ou desconforto durante a relação sexual. No entanto, por vezes, muitas dessas infecções são assintomáticas. O médico deve fazer um diagnóstico a partir de uma análise clínica e microscópica do corrimento. Avalia-se a quantidade de lactobacilos, avalia-se também a existência de inflamações, se há fungos ou bactérias e as suas características. No caso de a infecção ser causada por um fungo sem resposta ao tratamento, procure-se identificar o tipo de fungo para escolher o melhor tratamento. Existem alguns fatores predisponentes, como diabetes, utilização de contraceptivos orais e gravidez. Suspeitas de diagnóstico já no exame clínico e com base nos sintomas descritos pela paciente, mas é necessário confirmar com o exame clínico, exame ginecológico e laboratorial também. O tratamento das vaginites vai depender se há um sintoma ou não. Normalmente é tratado com antibióticos, antifúngicos ou antissépticos. Opte pelo uso de sabonetes com pH próximo do neutro. Pode-se também usar cremes à base de calêndula ou aloe vera para aliviar os sintomas da irritação.
A vulvovaginite é transmissível? A única transmissível é a tricomoníase. Por isso, deve ser tratado o parceiro também nessa situação. Porém, recomenda-se a interrupção das relações sexuais durante o tratamento de todas as vulvovaginites. Espero que a nossa conversa tenha sido esclarecedora. Por hoje eu fico por aqui e até um próximo encontro. Para muitas mulheres, o implante de próteses mamárias pode ser uma grande realização. Mais do que uma questão estética, é importante saber se o procedimento é realmente indicado para uma determinada paciente, ou seja, se não existe uma outra solução. É o que vamos entender agora com o médico cirurgião plástico Dr. Rodrigo Vieira. Olá, Gui. Olá para você que me assiste aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o assunto que é quando indicar implante de silicone. Meu trabalho diário atualmente ele é quase 100% dedicado às cirurgias mamárias. Dessa forma eu afirmo que a gente tem experiência e visão ampla sobre a realidade e os anseios das pacientes que nos procuram, né? A grande maioria ela acredita inicialmente que o uso do implante sempre será benéfico e efetivo. Esse desejo ele vem carregado de alguns mitos, por exemplo, aquele que diz que o implante sempre endurece a mama, que o implante impede que a mama caia. Normalmente essa paciente ela leu isso, ela escutou de alguma amiga que jura que isso é verdade. Essas não são afirmações médicas conscientes. Esses mitos, na verdade, eles não são verdades absolutas. Nas pacientes, aquelas que são candidatas a um aumento simples da mama, né, sem necessidade de corrigir posição e tal, então é um ponto pacificado. Pode-se sim usar o implante, desde que a paciente deseje. No caso daquelas mamas que são caídas, pequenas, médias, a substituição parcial do tecido da mama, que é mais frouxo para o implante, ele pode sim então ajudar no volume e na forma nessa mama. Se torna também uma ótima indicação quando associada a uma mastopexia, que é o que? O levantamento da mama na mesma cirurgia. Já nos casos daquelas mamas que são muito grandes ou caída, aquela expressão que a gente ouve falar muito, tira tudo e coloca prótese, ela não é verdadeira. E por que não é? Porque podemos sim tirar bastante pele, bastante glândula, gordura de uma mama. Mas se fizer isso, também eu estou retirando e lesionando muitas artérias, muitas veias e muitos linfáticos. Isso compromete a vascularização e a cicatrização nessa mama. Então, no intuito, às vezes, digamos assim, de encaixar o uso do implante nessas cirurgias, a gente está aumentando muito o risco cirúrgico. Então, nesses casos, é muito mais prudente deixar o implante para o futuro, numa nova cirurgia, em um procedimento que seja bem planejado, será muito melhor do que correr riscos desnecessários, né? Eu costumo dizer que essa é a forma consciente e inteligente de se fazer cirurgia. Por hoje eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. É hora de juntarmos forças e abraçar nossos vizinhos do Rio Grande do Sul. A sede da Massa FM em Gramado e do SCC-SBT em Lages e Florianópolis estarão recebendo doações, como agasalhos e roupas íntimas, roupas de cama, colchões, travesseiros e cobertores. Todos juntos pelo Rio Grande do Sul. A língua presa é uma condição que não tem nenhuma implicação grave para a saúde, mas pode interferir no desenvolvimento da fala e a amamentação do bebê, sendo importante uma avaliação profissional. Quem explica é a odontopediatra doutora Nicole Brenni. Língua presa é uma alteração que ocorre na membrana que fica embaixo da língua. Essa membrana pode se encontrar mais encurtada ou mais densa, dificultando a movimentação adequada da língua e prejudicando várias funções da língua. Tecnicamente, nós chamamos a língua presa de anquiloglossia. Os sintomas da língua presa são alteração na amamentação. A mãe relata que o bebê mama de forma diferente, então a mãe relata que tem uma dor na hora da amamentação. Isso porque quando a criança tem a língua presa, essa língua não consegue fazer o vedamento correto no mamilo da mãe, fazendo com que esse bebê morda o seio da mãe ao invés de realizar a sucção efetiva. Além disso, pode ter alterações na arcada, mordida cruzada, mordida aberta, pode também ter dificuldade na pronúncia de alguns sons, como o R, como o L, e também pode ter dificuldade na alimentação. Então a criança tem preferências por alimentos mais moles do que os alimentos mais sólidos. Para descobrir que seu filho ou você tem a língua presa, você pode fazer um teste rápido em casa. Você vai pedir para a criança abrir a boca dessa forma e tentar colocar a língua no céu da boca, assim.
Se caso essa criança fechar na hora de fazer esse exame, pode ser um indício de que essa criança tem algum tipo de alteração nessa boca e nessa língua. Outro exame que você pode pedir é para essa criança colocar a língua para fora, dessa forma. E se caso a língua sair rachada, com uma fissura na ponta, também é um indício que você precisa procurar uma consulta ou um profissional para avaliar o seu filho. O tratamento da língua presa consiste numa avaliação detalhada que nós realizamos sempre em conjunto com uma fonoaudióloga, onde a gente vai avaliar se esse freio lingual está alterado e impactando em alguma coisa no desenvolvimento dessa criança ou do adulto. Se tiver impactando, nós realizamos um procedimento cirúrgico, muitas vezes pode ser feito a laser esse procedimento, e a técnica laser traz mais segurança na hora do atendimento, visto que não tem sangramento durante o procedimento. Nós não realizamos pontos após o procedimento com a técnica laser e também a gente garante mais segurança, porque corta e cauteriza esse freio. O que acontece após o procedimento é uma avaliação que a gente realiza sempre com a fonoaudióloga, que é um acompanhamento para uma reabilitação dessa língua. Antes, com a língua presa, a criança ou o adulto não conseguia realizar vários tipos de movimentação dessa língua. Então, após a língua solta, a gente consegue realizar mais movimentos, porém a gente não sabe que consegue fazer esses movimentos. Então precisa de um profissional estimulando, ensinando, e a gente espera uma melhora tanto na fala quanto na alimentação dessa criança também. Então, aqui a gente tem um modelo de uma boca que tem a língua presa. É importante nós sempre avaliarmos realizando uma manobra nessa língua. A manobra consiste em elevarmos essa língua para a gente conseguir ver essa pele, essa membrana que se localiza embaixo da língua. É super importante a gente avaliar se essa membrana está no tamanho adequado ou se ela está mais densa do que o normal. Dor, alteração na coloração da pele, enrijecimento da musculatura e dificuldade da mobilidade. Cuidado, esses são alguns dos sintomas da trombose venosa, uma condição que precisa de tratamento quanto antes. É o que vamos saber com a cirurgiã vascular doutora Mariana Silva. Olá Gui, olá para você que me acompanha aqui. O assunto da nossa conversa de hoje é sobre trombose venosa profunda. A trombose venosa é a formação de um coágulo sanguíneo dentro das nossas veias. O local mais comum da formação desses coágulos são nos membros inferiores, mas também podem ocorrer em membros superiores, abdômen e em veias superficiais, como as varizes. Nesse caso, chamamos de tromboflebite superficial. A ocorrência de trombose acontece pela junção de alguns fatores que favorecem a formação desse coágulo, o que chamamos de tríade de Virchow, que inclui algum dano, lesão à parede da veia, um estado de maior viscosidade sanguínea e fluxo sanguíneo anormal, com maior estase, lentificação do sangue dentro dessa veia. Alguns fatores de risco conhecidos são familiares que já tiveram trombose, especialmente de primeiro grau, como pai, mãe, irmãos, irmãs, história pessoal pregressa de trombose, obesidade, uso de anticoncepcionais combinados, pós-operatórios, pessoas com restrição de mobilidade, como acamados ou que vão ficar longos períodos sentados, como em voos longos, câncer em atividade, tabagismo, sedentarismo, gestação e puerpério, entre outros. Os sintomas mais comuns de trombose incluem edema, inchaço unilateral do membro afetado, dor, alteração na coloração da pele ficando mais azulada, enrijecimento da musculatura e dificuldade de mobilidade. A complicação mais temida da trombose é a famosa embolia pulmonar, onde um pedaço desse coágulo se desprende através da circulação, viaja até os vasos pulmonares, causando sua obstrução e sintomas como falta de ar, dor no peito e, em casos graves, até mesmo falência cardíaca. O diagnóstico de trombose é feito através da história clínica e avaliação de fatores de risco do paciente, exame físico direcionado e exames complementares, como o ultrassom vascular, que vai nos mostrar esse coágulo dentro das veias e as consequências dessa restrição do fluxo sanguíneo. O tratamento inclui uso de anticoagulantes orais, anticoagulantes injetáveis e até mesmo medicações dentro do trombo, que é esse sangue coagulado no interior da veia, através de cateterismo venoso.
Além disso, em alguns casos, podemos lançar mão de procedimentos, também via cateterismo, que visam aspirar esse trombo para removê-lo de forma mais rápida da circulação. Se você apresenta algum desses fatores de risco que eu comentei anteriormente, consulte um vascular para te avaliar e te orientar da melhor forma. Por hoje eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Lipoaspiração de alta definição. Conheça o procedimento que pode ser feito nos braços, abdômen e coxas. Ele atua na produção de colágeno, diminuindo a flacidez em cerca de 30%, variando de acordo com o caso. Quem explica o tratamento é o médico cirurgião plástico Dr. Ademir Pelizari Júnior. Olá Gui, olá para você que me acompanha aqui no Você Melhor da Band. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar da Lipo HD, a lipo de alta definição, certo? Mas hoje nós vamos conversar sobre a Lipo HD associada à tecnologia chamada Renuvium, que é uma tecnologia de jato de plasma de gás hélio que ajuda na retração da pele. Então qual que é o problema da lipo? Geralmente quando a gente esvazia a gordura, sobra a pele. Então o Renuvium entra justamente para a pele retrair e não precisar fazer cortes adicionais, por exemplo, uma abdominoplastia. Então o Renuvium é um aparelho que ele trata de diminuir a flacidez. Ele vai agir naquelas fibras que estão logo embaixo da pele, a gente chama de trato fibroseptal, tá? Então a gente pode aplicar o Renuvium em diversas áreas, por exemplo, os mais comuns no braço, no dorso, no abdômen, na região aqui das entrecoxas. Tá? Então a gente termina, faz toda a lipoaspiração e no final da lipo a gente passa o Renuvium. Ele vai diminuir a flacidez em média, 30%. Claro que varia entre cada caso. E aí, entre 9 e 12 meses após a aplicação, essa pele ela vai retraindo. E essa retração, ela é na média 30%. Alguns casos chega a 40%. Então a produção dessas fibras de colágeno, ela vai acontecer nesses 9 a 12 meses após o uso do Renuvium, tá? Então a Lipo HD com o uso do Renuvium a gente faz para quem? Para aqueles casos que tem flacidez pequena, que a gente quer aspirar a gordura localizada e a gente quer então também melhorar e definir os músculos. Então essa que é a ideia da Lipo HD com o Renuvium, é aspirar a gordura localizada, uma lipo que defina melhor a musculatura e o Renuvium para a pele retrair e não precisar fazer grandes cortes, certo? Por hoje eu fico por aqui, um abraço, até o nosso próximo encontro aqui no Você Melhor. Cirurgia bariátrica. Conheça o procedimento indicado para tratar a obesidade, que pode causar riscos à saúde. A técnica pode trazer uma série de benefícios na vida do paciente, inclusive melhorando a qualidade de vida de quem tem diabetes. É o que vamos saber com o médico cirurgião bariátrico Dr. Diogo Kifuri. Olá, meu nome é Diogo Kifuri, sou cirurgião bariátrico e digestivo, especialista em cirurgia robótica. E hoje vamos falar um pouco mais sobre a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é indicada para pacientes portadores de obesidade que já sofrem há mais de 2 anos com a doença e já tentaram perder peso de várias maneiras, porém sem sucesso. Então a indicação formal, segundo o Conselho Federal de Medicina, são pacientes com o índice de massa corporal acima de 40, que seria obesidade mórbida, ou pacientes com índice de massa corporal acima de 35, associados a problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, alteração de colesterol, doença ortopédica grave ou apneia do sono grave. Existem algumas técnicas que podemos utilizar na cirurgia bariátrica. São técnicas validadas pelo Conselho Federal de Medicina. As principais são sleeve, bypass e duodenosuite. No sleeve, nós reduzimos o tamanho do estômago. Então o paciente ele perde peso apenas se alimentando menos e também retiramos o estômago do organismo, na qual há a produção do hormônio da fome, que com a retirada a pessoa tem menos fome e acaba comendo menos. No bypass há uma redução do tamanho do estômago e um desvio intestinal. Então a pessoa perde peso comendo menos e tendo uma alteração da absorção. E no duodenosuite é uma cirurgia que tem um desvio mais acentuado. A pessoa perde mais peso que no bypass. São indicados para pacientes com superobesidade, no caso o índice de massa corporal acima de 50 ou 60. Dentre essas técnicas, a sleeve é a que menos perde peso. O bypass é uma técnica intermediária que perde-se em torno de 40% do peso e o duodenosuite, como eu já tinha falado, é para pacientes com obesidade mais severa, perde-se em torno de 50% ou às vezes até 60% do peso.
E as técnicas elas vão ser indicadas de acordo com o perfil de cada paciente. Então, a pessoa vai vir no meu consultório, vamos conversar, avaliar os seus problemas de saúde e, desta forma, indicar uma ou outra técnica. No início da cirurgia bariátrica, 40 anos atrás, era utilizado apenas o procedimento por corte, aberto. Era feita uma incisão de cima até embaixo. Porém, as coisas mudaram, as tecnologias melhoraram. Então hoje nós temos a cirurgia por videolaparoscopia, que são pequenas incisões no abdômen, e aí o cirurgião ele opera olhando através de uma câmera e vai mexendo os instrumentos e mobilizando os tecidos internos. E mais recentemente, a cirurgia por robô. Eu inclusive faço de rotina a cirurgia robótica, que é uma tecnologia superior. Então eu controlo o robô, eu sento num console, vejo num visor e mexo no joystick, tudo que eu faço o robô reproduz. Então os movimentos são mais delicados, eles simulam as articulações, os punhos dos cirurgiões. O paciente tem menos dor no pós-operatório pelos movimentos mais delicados, a visão é tridimensional, então em cirurgias com já reoperados, pacientes já fizeram cirurgia antes, tem uma vantagem grande porque há uma alteração de aderências, distorções da anatomia e essa visão em 3D ela facilita muito. Então essa cirurgia robótica é o que há de mais novo dentro da medicina, da cirurgia bariátrica. Então são evoluções dentro da cirurgia bariátrica que apenas aumentam a segurança e facilitam a recuperação do paciente. Convido a vocês para conhecer a OBEPAR, o Centro de Tratamento da Obesidade do Paraná, um local que conta com toda a equipe multidisciplinar que irá atendê-lo de forma humanizada e com todo o respeito que você merece. Então, se desejar atendimento conosco, fique à vontade e iremos com prazer atendê-lo. É hora de juntarmos forças e abraçar nossos vizinhos do Rio Grande do Sul. A sede da Massa FM em Gramado e do SCC-SBT em Lages e Florianópolis estarão recebendo doações, como agasalhos e roupas íntimas, roupas de cama, colchões, travesseiros e cobertores. Todos juntos pelo Rio Grande do Sul. Uma estratégia alimentar para a perda de peso que consiste em longos períodos sem ingestão de alimentos. O método faz o corpo utilizar as reservas de gordura como principal fonte de energia para a realização das atividades do dia a dia. Aprenda como o jejum intermitente pode ativar o metabolismo e facilitar o emagrecimento com a nutróloga a doutora Djemme Benfica. Minha entrevistada agora é a doutora Djemme Benfica, ela que é médica nutróloga e fala de um tema super interessante. Não é isso, doutora? Bom dia. Bom dia, Gui. É um prazer enorme estar aqui no Você Melhor, falando sobre o jejum intermitente como um potente otimizador do emagrecimento, um tema muito relevante nos dias atuais. Doutora, destaca pra gente o que é o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma prática onde o paciente prolonga o tempo do jejum noturno. Nós consideramos o jejum intermitente a janela de jejum a partir de 14 horas, podendo se estender até 30 horas. Neste momento, quando o paciente entra em 14 horas de jejum, ocorrem inúmeros benefícios metabólicos, otimizando o processo de emagrecimento, o controle do nível de açúcar, controle de hipertensão, triglicéridos, colesterol e também um processo de renovação celular conhecido como autofagia. Já ouviu falar, Gui, nesse autofagia? Ainda não, doutora. Conta pra gente. A autofagia é um processo que ocorre no jejum. O corpo ele vai identificar aquelas células que estão inflamadas, doentes e levar para um processo de eliminação dessas células e vai estimular o crescimento das células saudáveis, melhorando aí a imunidade e a saúde do paciente. Doutora, e como o jejum intermitente pode ativar o metabolismo, e facilitar aí o emagrecimento? O jejum intermitente, a partir de 14 a 16 horas de jejum, os nossos estoques de glicose, conhecido como glicogênio, eles são totalmente depletados. Então, as nossas células são obrigadas a utilizar como fonte de energia os nossos estoques de gordura. A insulina baixa, ela vai estimular as nossas células a queimar
as nossas gorduras como de reserva de energia, fornecendo energia, facilitando o emagrecimento. Doutor, agora muita gente começa a fazer o jejum intermitente em casa por conta própria, né? E quais são esses principais erros aí que não devemos cometer? Um dos principais erros que eu vejo no meu dia a dia são os pacientes consumindo alimentos, líquidos que não têm caloria, mas que são adoçados com adoçantes. Então, durante a janela de jejum, você precisa ingerir líquidos sem açúcar e sem adoçantes. Mesmo que seja 0 calorias, não pode conter adoçantes. Também um erro muito comum é a falta de hidratação. Durante o jejum, nós precisamos hidratar corretamente o nosso corpo, para que durante o processo de jejum, o nosso corpo consiga eliminar os excessos de toxina via urina e também via transpiração durante a atividade física. Um outro erro muito comum que eu vejo na minha prática é usar o jejum como uma compensação a excessos calóricos cometidos no dia anterior. O jejum ele precisa ser realizado de uma maneira programada, para que você saiba exatamente o momento da quebra do jejum, o local que você vai estar com o alimento correto, porque a quebra certa faz toda a diferença no processo aí de emagrecimento. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor, viu? Esclareceu aí várias dúvidas dos nossos telespectadores. Gui, eu que agradeço imensamente o convite. Pode me acompanhar lá no meu Instagram, @DRA_Jamie, que é a doutora Jamie abreviado. Lá tem todas as informações dos meus infoprodutos, do meu curso online, do meu infoproduto sobre o curso online de emagrecimento através do jejum intermitente, que é um programa de 60 dias que eu acompanho os pacientes no processo de emagrecimento através do jejum intermitente. Isso aí, obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, um excelente dia. Em meio à turbulência do tratamento oncológico, um dos problemas que afetam as mulheres com câncer de mama é a redução da libido. Cansaço, dores e enjoo são alguns dos efeitos colaterais que impactam na sexualidade da paciente. Entenda como fica a vida sexual após o tumor nas mamas com a médica mastologista doutora Mila Miranda. Olá, Gui! A incidência do câncer de mama vem crescendo e cada vez mais mulheres vão passar pelo tratamento. A boa notícia é que os tratamentos têm avançado e cada dia mais estudos estão destinados para o survivorship, ou seja, como viver bem e melhor após o câncer de mama. Um dos aspectos na vida das mulheres que costuma ser muito impactado durante o tratamento é a sexualidade, o que afeta diretamente a qualidade de vida e muitas vezes os relacionamentos, num momento já bem delicado. Até pouco tempo atrás, o tratamento do câncer de mama era focado apenas na sobrevivência e outras frentes da saúde muitas vezes eram deixadas em segundo plano. Já se sabe que boa parte das pacientes passam por diferentes graus de disfunção sexual nessa fase. Alguns sintomas são relacionados à doença e outros ao tratamento, como fadiga, dores no corpo, queda de cabelo, inchaço e também manifestações relacionadas à vida sexual, como dor na relação, ressecamento vaginal e queda na libido. Há também um fator psicológico que pode exercer peso ainda maior do que as questões físicas. Isso porque as mamas são símbolo da feminilidade e qualquer intervenção nessa região impacta na autoestima da mulher e pode desencadear prejuízos à vida sexual durante e depois do tratamento. Um estudo italiano mostrou que quase metade das pacientes referem algum impacto na feminilidade durante o tratamento e apenas 20% das pacientes relataram vida sexual satisfatória. Apesar do alto grau de impacto relatado nessa pesquisa, um dado interessante é que menos de 30% das mulheres entrevistadas desejavam contar com o suporte de um especialista. Isso precisa ser enfrentado e abordado com mais frequência. Uma das maneiras de lidar com essa questão é fortalecendo novas formas de intimidade que favoreçam a redescoberta do corpo e buscando prazer de outras formas que podem ser também satisfatórias. Ao médico que acompanha essas pacientes, cabe avaliar a satisfação sexual, prestar atenção nas queixas e explicar sobre a gama de novos tratamentos, como laser íntimo, fisioterapia pélvica e até mesmo o uso de hormônios de baixa potência. Além disso, é fundamental a manutenção de hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos, que contribuem não só para o bem-estar geral, mas também para a saúde sexual. Esse tema não pode ser mais um tabu para a saúde das mulheres em tratamento do câncer de mama. Vamos pensar mais sobre isso? Um abraço a todos e um bom final de semana. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o estado de Santa Catarina. Conheça a Elevar Italínia, móveis planejados com exclusividade. Siga no Instagram.
Acompanhe as nossas edições locais em Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Um feliz Dia das Mães, em especial a minha mãe, doutora Tânia Dias, que me ensina e me inspira. Um grande beijo a você. Você melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana, nos vemos no próximo domingo aqui na tela da SCC SBT. Até lá!